Tem a palavra. Somos louras, mas somos diferentes. Bom dia novamente, presidente. Bom dia, secretário Luiz Roberto. Bom dia às deputadas e deputados presentes nessa sessão, que temos a honra de receber o secretário falando de desenvolvimento, que depois eu volto a essa palavra. Um bom dia à assessoria técnica, todos que estão aqui acompanhando a apresentação do secretário, a imprensa que está aqui, atenta. E eu tenho vários questionamentos sobre algumas obras, sobre algumas questões que a gente vem se reunindo, secretário, desde o início dos trabalhos aqui na Alesi, sobre o conceito de desenvolvimento. A gente não é contra o desenvolvimento, a gente é a favor do desenvolvimento. Esse tipo de projeto Acerela dá uma sensação de que Acerela pode ultrapassar ou não respeitar legislações, e protocolos, como a questão do respeito ao meio ambiente, que é algo que a nossa mandata tem um olhar muito atencioso, discutindo com especialistas na área. Aí o senhor apresentou alguns projetos, alguns programas, como esse Acerela, bem como o programa dos complexos viários. Eu vou me ater, primeiramente, tem algumas perguntas aqui antes, mas eu vou me ater à construção da nova ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros, que eu já trouxe aqui algumas considerações a respeito, principalmente considerando especialistas na área de desenvolvimento urbano, que na nossa análise, esse projeto ele não teve uma preocupação em fazer uma análise mais profunda sobre aquilo que ele pretende, que é, desde o início anunciado, tentar solucionar os problemas de congestionamento da ponte construtor João Alves Filho. E dá a impressão que, como o governador recentemente disse, vai ser a maior obra do estado de Sergipe. Eu acho que ele quer superar o ex-governador João Alves Filho, e dá a impressão que é mais algo pessoal, de concorrência, de mostrar que está fazendo algo grandioso, do que aquilo que realmente será benéfico para a nossa população. E considerando, alguns estudiosos conversando, até mesmo um vídeo que eu passei aqui, do arquiteto e urbanista, se eu não me engano, é Ricardo Nunes, que também ele é mestre em desenvolvimento urbano, que ele traz algumas considerações importantes que, na nossa análise, a gente não percebeu que o governo, e principalmente a SEDURB e as secretarias responsáveis por essas obras não considerou, como a questão do estudo de impacto ambiental, a questão do relatório também desse impacto ambiental, e bem como análise aprofundada, porque, de acordo com o próprio Ricardo Nunes, não adianta a construção de um complexo viário, principalmente a ponte, sem resolver as vias de escoamento. A gente percebe, e quem ultrapassa a ponte Aracaju-Barra, ali, do bairro industrial, a gente percebe que a questão não é a ponte em si, mas as vias de acesso e escoamento. Aí diante disso, eu queria saber se a Secretaria ou o Governo de Sergipe, antes de fazer o contrato, que o senhor disse que já foi assinado, que é de 800 milhões e
tem previsões de chegar a 1,2 bilhões, né, de reais, a mais de 1 bilhão de reais, se foi feito um estudo real, se existe esse estudo da necessidade dessa nova ponte ou investir nessas vias de acesso e escoamento. Como a gente percebe que o problema na vinda de Barra Aracaju é a Avenida João Rodrigues, que já tem um tráfego, né, das pessoas que vêm, né, de Nossa Senhora do Socorro, Marcos Freire 1, 2, 3, Albano, né, todos aqueles complexos de moradia ali do Marcos Freire, que já, aquela única avenida de, né, de saída desses conjuntos habitacionais. Aí, quando junta-se, é tanto que o tráfego começa a ser prejudicado ali, na saída da... Quando junta-se ali, começa aquele congestionamento que vai lá, né, que fica quilômetros lá na Barra. Além disso, na própria Barra, a gente percebe que na saída, quem vai de Aracaju à Barra, existe só uma rótula. Uma vez, secretário, eu fui domingo, a ida era meio-dia, que eu fui no almoço lá, que eu fui convidada. Eu achei que tinha tido um acidente, porque no final da ponte começou um congestionamento. Eu pensei que tinha acontecido um acidente. E olha só, domingo, meio-dia, que era um horário até meio tranquilo, ali a rótula, ninguém conseguia sair naquela rótula. Foi pensado, o governo fez essa análise de investimento dessas vias de escoamento, tanto na entrada e na saída, porque, de acordo, né, com alguns especialistas urbanos, né, que têm chamado a atenção para a necessidade da construção da ponte de Aracaju, apontando que a perspectiva da melhoria da mobilidade urbana é que essa ponte é mais uma ação tipo enxugando gelo. Para esses profissionais, outras ações menos onerosas ao Estado e menos grandiosas, né, para o governador, poderiam ser aplicadas melhorando a mobilidade urbana e economizando algumas centenas de milhões dos cofres públicos. E a mobilidade urbana entre as cidades de Aracaju e Barra dos Coqueiros, né, poderiam ser melhoradas com um projeto que ampliasse as vias de acesso e escoamento do tráfego em cada lado da ponte, como eu já apontei anteriormente, diminuindo consideravelmente os problemas de mobilidade e gastando bem menos do que está previsto ser gasto com a nova ponte. E a impressão, né, como eu também já disse, é que a intenção do governo não é a melhoria da mobilidade urbana, mas, infelizmente, como alguns governos históricos aqui de Sergipe, né, e da Grande Aracaju, é atender aos interesses da especulação imobiliária e das grandes construtoras que vêm destruindo o meio ambiente com licenças ambientais, né, nesses grandes complexos lá desses condomínios, que a gente sabe que existem várias irregularidades, tanto que já houve ações do governo. E recentemente, ou do governo não, de vários órgãos do Estado. Recentemente, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência para suspender atos de desapropriação e intervenções na comunidade do Estareiro, ali antigo Barril, lá no município da Barra dos Coqueiros, na região também metropolitana aqui de Aracaju. E a ação foi proposta na Justiça Federal e questiona o decreto lá do município que declarou a utilidade pública uma área de aproximadamente 239 mil metros quadrados para ampliação, né, da Avenida Adelmo Apóstolo e acesso à nova ponte Aracaju-Barra. E, em março, parte da imprensa sergipana noticiou
problemas em 2 obras realizadas pela Construbase, que é a empresa que lidera o consórcio, né, consórcio Coqueiros Aracaju. Ganhador da licitação, né, para a construção da nova ponte. E o caso mais recente ocorreu no dia 9 de março, quando uma passarela desabou lá em Belém, dessa nova empresa. Isso mostra, antes do risinho, isso mostra que esse contrato, como acontece com vários outros, né, vai precisar de aditivo, porque, infelizmente, essas empresas, né, que são contratadas, a gente outro processo de investigação, né, esse processo de licitação dessas empresas que não têm capacidade, como a Iguai está demonstrando que não tem capacidade, né, mas um processo errado, né, que está prejudicando a sociedade. E esses incidentes ligaram, em parte da sociedade sergipana, o sinal de alerta em relação à capacidade desse consórcio ganhador em executar essa obra. A licitação que deu vitória ao consórcio liderado pela Construbase desclassificou concorrentes que apresentou menor preço e maior capacidade técnica de realização da obra, levando a pedidos para que os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público, revisem com rigor o processo licitatório antes que a obra avance. Aí eu queria saber se foram considerados nos estudos de viabilidade técnicas alternativas que melhorassem as vias de acesso e escoamento ligados à atual ponte construtor João Alves Filho, e se o senhor secretário acha normal um processo licitatório para a construção de uma ponte que prioriza também a quantidade e maior preço em detrimento de concorrentes que apresentaram maior capacidade técnica e menor preço, né, da obra. O porquê, né, dessa situação. Por fim, sobre a construção, tem outras perguntas, mas eu vou me ater a essas duas, né, que são duas questões que recentemente eu me reuni, né, como a da construção lá do complexo viário Senadora Maria do Carmo, né, que é essa ponte que o senhor apresentou do viaduto, né, o EIA e a RIMA, né, que são os estudos de impacto ambiental e esse relatório, né, de impacto ambiental, são os principais instrumentos de transparência do processo licitatório ambiental, destinado a garantir que a sociedade, e em especial as comunidades impactadas, né, como as comunidades pescadores e pescadoras, né, que estão sofrendo, né, com essa obra e que elas não foram consultadas, né? Então, diante né, dessa situação, né, da falta, né, desse relatório, né, e do RIMA, que a gente não encontra, né, nos portais de transparência, porque a CEDURB não disponibilizou em seu site ou outro meio de comunicação a versão integral, né, tanto do EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, e tanto do RIMA, né, porque, de acordo com o representante dessas associações, né, de pescadores e pescadoras, não tinham esse relatório integral, né, que apresenta, né, todas as condições, né, de acordo com as legislações vigentes quando na construção de complexo que prejudica o meio ambiente. E quais foram os critérios metodológicos adotados na elaboração do diagnóstico socioambiental e por que ainda não foi construído um plano de compensação específico para as marisqueiras e pescadoras artesanais
respeitando, assim, os direitos, né, desses homens e mulheres, que foi que eu me reuni recentemente, tanto com o representante. Deputada, tem outros deputados aí que querem se manifestar. E Vamos ser um pouco mais objetivo nas perguntas. Botava tempo, porque seu senão não você botou tempo, fez todas as perguntas já e não vai sobrar nada para os eu outros estou me deputados. atentando só ao complexo, Maria. Tem outras, né, que para finalizar, né, tem essas que é dos relatórios, né, o porquê não foi divulgado, né, na sua totalidade, né, foram só por metade, e o porquê, né, de certas escolas, já que o senhor falou também de obras que é de responsabilidade de outra secretaria, que tem a ver, né, com o aval, né, da SEDURB, porque algumas escolas, como o Colégio Estadual Jacques de Figueiredo, né, que é uma escola antiga, muito quente, eu estive lá semana passada, que não tem condições dos alunos, principalmente que a gente vê, né, o aumento, né, do calor, da temperatura com as mudanças climáticas, o porquê não a climatização, né, dessa escola, que é uma estrutura muito fechada, por ser uma das escolas mais antigas aqui no centro. Ontem eu fui visitar o Arquivo Público do Estado de Sergipe, que é ligado à Secretaria da Educação. Existe lá um auditório maravilhoso que não está sendo funcionando, né, que não está funcionando por causa de um ar-condicionado. Por quê? Né, de situações como essa. E o pior, que muitas dessas escolas que não têm a climatização é culpa da Energisa, porque ela não muda a questão da eletricidade, da energia, dificultando. E o porquê não há uma cobrança mais enérgica da Energisa, né, para resolver essa situação. E, por fim, deputada, vamos, deputada. O que é que o governo do Estado está fazendo para a revitalização do centro de Aracaju? A gente está, né, cada vez mais percebendo, principalmente, né, edifícios patrimônios sendo destruídos, transformados em estacionamento, e que não há um projeto, né, por parte do governo, em parceria, né, a Prefeitura Municipal já anunciou, mas o que é que o governo está pensando, principalmente na utilização de prédios abandonados que ficam aí jogados e poderiam ter uma utilidade, né, pública, né, não só para as instituições do governo ou as instituições do terceiro setor. Ciente, deputada.